O meu professor me confrontou e disse-me: eu sou evangelista da Pentecostal. Paulo disse: sede meu imitador, assim como eu sou de Cristo. E o vosso apóstolo não imita Cristo. Ele julga muito. Cristo não julgava. Uma voz soou em mim e eu disse: juízo de Deus na terra. Não, deverias lhe punir. Não lhe falasse. Se você está a falar a verdade, lhe poupasse, né? E digo isso porque nós nos ensinaram que para entender a Bíblia tem que olhar para o sentido literal e o sentido real, depois estudar o contexto em que o livro foi escrito para análise real. Mas eu não vejo estas coisas na sua pregação. Eu digo às pessoas que são mais de 900 pessoas todos os dias sentados para aprender a palavra da salvação. Sim, eles vos enganaram, madre. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje, amanhã. A palavra de Deus não é absorvida pelo contexto nem pelo lugar. A palavra de Deus valeu para eles, vale para nós e vale para os que vêm. A palavra de Deus valeu para os judeus, valeu para os gregos, para os forasteiros, para todos, os persas, os etíopes, valeu. A palavra de Deus não segue o contexto nem o lugar. Ela é a mesma, é a cultura do céu. Sim, aleluia. Ele não se confunde com nenhuma cultura. Ele não é sugada por nenhuma cultura. Ele é que transforma, ele é que destrói as culturas diabólicas para que as pessoas nasçam de novo e vivam em novidade de vida. E assim, a palavra não mudou. Eles vos enganaram, porque tem que falar no sentido literário. Não existe nada disso, porque diz o apóstolo Paulo que a palavra de Deus é eficaz. Essa eficiência ontem, hoje e amanhã. A eficácia e a eficiência de operar eficazmente. Ouviu? Então, quando eles transformaram a palavra de Deus em uma palavra literária, ou então figurativa, como mais ou menos um poema, uma poesia, ou então um texto literário, aí estão a diminuir, estão a fazer a palavra de Deus como uma história, como uma lenda, como uma fábula. Não, a palavra de Deus é o poder. Paulo disse que o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, tanto judeu como grego, e a cruz, loucura para uns, escândalo para outros, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus para a salvação. Ouviu? Isso é mentira. Fizeram a palavra de Deus como uma história. Então valeu para eles, para nós não vale. Então estão a dizer que Deus é dependente dos seres humanos. Os humanos ditaram regras e Deus tem que cooperar com os humanos. Deus tem que obedecer os humanos. E Deus tem que fazer a vontade dos humanos. E Deus tem que se render aos humanos. E Deus tem que é escravo dos homens. Não. Ele manda nos céus e na terra. Sua palavra é verdade. Sua palavra é verdade. A mesma palavra que valeu para a igreja primitiva, vale para a nossa igreja hoje e continuará a ser a mesma. Jesus disse: a palavra que eu vos tenho pregado é a mesma que vai vos julgar e condenar. Pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Se eu crer na mesma palavra que Pedro creu, é a mesma palavra que ele vai me salvar. Jesus disse: a palavra que eu vos tenho pregado é espírito e vida, mas muitos não têm crido. O que é isso, palavra espírito e vida? Palavra que tem poder. E Paulo disse que eu não prego o evangelho da carne, da sabedoria dos homens, que consiste em persuadir os homens. Eu tenho pregado o evangelho do alto, a sabedoria do alto, que consiste em demonstrar o espírito e o poder. Palavra que transforma a vida, que faz com que os homens nasçam de novo. Ouviu? É a mesma palavra de ontem. Valeu para todos,
de ontem e hoje, agora dependendo da fé e da atitude de cada um. Quem deu crédito na nossa pregação, pois nem todos têm crido na nossa pregação. Esses aqui são desviados, são os mestres que Paulo falou que seriam levantados no fim para poderem pregar e ensinar ao povo aquilo que eles gostam de ouvir, para estimular os seus egos. Sim, são os mestres que Paulo e Pedro falaram que viriam para ensinar, sim, aleluia, os homens a permanecer nas concupiscências da carne, vieram estimular o pecado, são os mestres da corrupção que só pensam nas coisas da terra, cujo Deus, aleluia, é o seu ventre e a glória para a confusão deles, mas nós pensamos nas coisas do alto, onde está o nosso Senhor Jesus Cristo. Esses são os mestres da corrupção que poderiam fazer o povo como um negócio, um verdadeiro comércio, homens dissimulados que falam palavras bonitas e suaves, mas sim lisonjeiras. Ai daqueles que crerem, que receberem este evangelho, ai deles entraram no caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça, o fim deles será conforme as suas obras. Ouviram? Fazer do evangelho como um poema, como uma figura. Nós não vivemos no tempo da figura, vivemos no tempo das coisas exatas. Sim, todos os simbolismos ficaram para trás desde o dia que a graça se manifestou com o reino, ou então com a verdade. Os simbolismos, a sombra ficaram para trás e veio as coisas exatas, e assim vivemos os dias da exatidão, os dias da verdade, os dias, da salvação, os dias da libertação. Terminaram os tempos, aleluia, dos templos construídos pelas mãos dos homens, terminaram os santuários construídos pelas mãos dos homens, terminaram os castiçais, terminaram as arcas, terminaram tudo o que era simbolismo, porquanto tudo se manifestou, a arca já se encarnou, Jesus de Nazaré, o Espírito Santo que é o castiçal, já está na terra, o pão que se metia, aleluia, em cima da mesa, os chamados pães da proposição, é a palavra de Deus, já está entre nós, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, pois o homem não vive só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, o caminho que lhe dava acesso, glória a Jesus, ao santuário, ao lugar santíssimo que se chamava caminho, é Jesus de Nazaré. Sim, o véu que se chamava verdade, é Jesus de Nazaré. A vida que estava no Santo dos Santos, é Jesus de Nazaré. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o véu, aleluia, que separava Deus e os homens, já foi rasgado com o sacrifício de Golgota pelo seu corpo, e o caminho do santuário foi descoberto. E agora todos não precisamos mais do intercessor como Arão para entrar uma vez no santuário para oferecer um sacrifício, interceder pela nação uma vez por ano. Hoje, agora, todos, aleluia, pelo sangue de Jesus, ousadamente podem trilhar o caminho do santuário para entrar no Santo dos Santos e ver a sua formosura e a glória. Todos os dias adorar aquele que está sentado no trono e dizer: salve, aleluia, Maranata, vem, Senhor Jesus. Ouviu? Não vivemos mais nem de sombras, nem de figuras. Vivemos nas coisas exatas. Tudo se manifestou, o reino se manifestou. Jesus de Nazaré, aleluia, glória a Deus. Não precisamos carregar Jesus, não precisamos carregar arcas, não precisamos, como os filhos de Israel carregaram a arca durante 40 anos. Nós agora carregamos a arca espiritual, os vasos espirituais, como disse o apóstolo Paulo, e Isaías falou disso: ó vós que levais os vasos do Senhor, santificai-vos, santificai-vos, não ireis fugindo, nem correndo, e o Senhor vosso Deus irá à vossa frente e à vossa retaguarda. Sai do meio dele, povo meu, não toqueis nada que é imundo, e eu vos receberei. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Não precisamos mais de quatitas, aleluia, para carregar a arca sobre as costas, sobre os ombros. Precisamos de quatitas consagrados espirituais, pois toda a nação agora é sacerdotal. Aleluia, ele vos comprou para serem, glória a Deus, reis e sacerdotes, com seu sangue.
assim, onde os sacerdotes foram somente os filhos de Levi, ou então os filhos de Arão, e os levitas, seus irmãos, auxiliavam. Hoje toda a nação, qual a nação? O reino de Deus, a igreja do Deus vivo, todos são sacerdotes, comprados para sacerdotes e reis perante o Senhor, para apresentar o sacrifício, o ofício sacerdotal, não mais o sacrifício dos animais, sim sacrifício de louvor, adoração perfeita. É essa que Jesus veio estabelecer. Não é adoração do templo, nem tampouco dos montes de Samaria, mas sim em espírito e em verdade. E Jesus disse: a hora é esta, e agora chegou a hora em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Ouviu, oh Manamá, diga a eles que eles são mentirosos, eles são portas do inferno. São esses que Jesus disse: estão na porta e não entram, e não querem deixar os que querem entrar. São árvores que não foram plantadas pelo meu Pai e por isso não estão a dar frutos, e a seu tempo serão cortadas. Toda árvore que não der fruto vai ser cortada, toda árvore que meu Pai não plantou será cortada. São os ramos infrutíferos que o lavrador vai cortar, porquanto não estão a dar frutos, mas aquele que der fruto, Jesus prometeu, vai limpá-lo para que dê mais frutos. Quais frutos? Dignos de arrependimento. João Batista encontrou uma nação religiosa atolada no pecado, árvores infrutíferas, e ele disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Usem frutos dignos de arrependimento e não presumem vós mesmo que vocês são filhos de Deus. Até dessas pedras Deus vai levantar filhos para si mesmo. Tem que produzir frutos, frutos dignos de arrependimento. E Emmanuel repetiu a mesma coisa. Ele disse: serpentes e escorpiões, como vocês podereis escapar da condenação do inferno? É preciso homens se arrepender para verem Deus, para verem o reino. Assim, e essa geração não conhece Deus, e Deus, aleluia, habita no meio deles, mas eles não conhecem. Esses são semelhantes aos gregos. Os gregos foram mais prudentes e mais sérios, porque os gregos escreveram num dos seus altares ao Deus desconhecido, mas estes estão a adorar ao Deus desconhecido, lhe dando um nome. Não, vocês não entenderam, né? Quando Paulo foi para a Grécia, Paulo começou a girar na cidade de Atenas e começou a ver a idolatria e começou a ver os templos de Satanás. Mas um dos templos, ele ficou muito espantado, ficou parado e começou a olhar. Sabe como é que estava escrito naquele templo? Naquele altar estava escrito assim: ao Deus desconhecido. Paulo disse: casola, oportunidade para lhes mostrar o Deus desconhecido que eles não conheceram e que adoravam. Eu disse que eles foram mais sérios, mais sinceros. Deus desconhecido. Esses aqui não conhecem Deus, mas dizem que conhecem a Deus, infelizmente. Esses aqui, ao Deus desconhecido, lhe deram um nome. Fizeram um vaso, um barro, gesso, madeira, ouro, prata, e vão carregando essas imagens, e eles acham que essas imagens vão lhes levar para o céu. Não. Aleluia, glória a Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, aleluia, cessou a carne e foi arrebatado para a glória do Pai, e ele enviou o seu Espírito, e o Espírito dele se move na terra, e todo aquele que nele crê não será confundido, não será envergonhado. Não precisamos fazer simbolismos, não precisamos fazer vasos, imagens para expressar o nosso amor no barro. Não, glória a Jesus, não precisamos andar, oh, glória a Jesus Cristo, brincando do Evangelho, procurando Deus. Deus está bem próximo. Paulo disse: Ele está diante de vocês. Se vocês lhe invocarem de todo o coração, como está escrito, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele não está longe de vocês, pois ele se move no meio de vocês. É ele que vos faz viver, é ele que vos abençoa, é ele que vos dá o frio, é ele que vos dá o vento, é ele que abençoa o vosso trabalho, sim, vos dá colheita, é ele, porque o inimigo há muito tempo ia destruir a humanidade toda. Apesar dos pecados, Deus não abandonou a humanidade. Desde sempre foi assim até hoje. Glória a Jesus Cristo. Mas é preciso invocá-lo de todo o coração. Buscar-me-eis, me achareis, quando vocês me buscarem de todo o coração. E como poderiam invocar naquele que não creram? E como poderão crer naquele que não ouviram? E como poderiam ouvir se não houver alguém que lhes prega? E como poderiam pregar se não tiver alguém, aleluia, que é enviado por Deus, aleluia, para pregar? Não é qualquer um, tem que ser enviado por Deus. E Deus não envia iletrados carnais. Deus não
não envia homens ímpios e imundos para irem testemunhar a sua palavra. Os que vão testemunhar a sua palavra devem ser fiéis e verdadeiras testemunhas, como o Filho de Deus que é fiel e verdadeira testemunha do Pai. Ele conheceu, viu, sabia do Pai, testificou o Pai. É isso que ele falou, Nicodemos. Nós falamos o que sabemos e testificamos o que vimos, mas vós sois cegos, não sabeis nada. E vem o apóstolo disse: sois como animais irracionais, postos para serem presos nas armadilhas, e falam que não sabem, infelizmente. E ainda assim, não somente são tão ignorantes e falam de Deus que não conhecem, e depois começam a blasfemar as dignidades, começam a blasfemar as autoridades. Isto é o enviado de Deus, e se comportam como Jerusalém e atiram as pedras àqueles que lhes são enviados, e matam e perseguem os que lhes são enviados. Ainda bem desta vez, ó Jerusalém espiritual, tu não vais matar o que te é enviado. 2056, sim. Por enquanto, nenhuma pedra, as vossas pedras não chegam diante dele. Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Ainda bem desta vez desceu o próprio dono da vinha. Ele não enviou mais servos, nem o seu filho amado. Assim, não são os servos que vieram para buscar os rendimentos aos vinhateiros malvados, nem tampouco o filho amado, a quem ele disse: talvez eles vão lhe respeitar, sendo meu filho o único legítimo herdeiro. E eles, quando o viram, disseram: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e a herança será nossa. E arrastaram-no fora da vinha, que é Jerusalém. Eles crucificaram em Golgota, e eles pensaram que ficaram com a vinha. Ai, foram surpreendidos, e o dono da vinha desceu, e ele perguntou: o que fará o dono da vinha quando ele vier diante dos malvados trabalhadores? E eles responderam: ele vai matar esses malvados pecadores, malvados vinhateiros, e vai entregar, vai incendiar a sua cidade e vai entregar a vinha aos outros. E o dono já desceu. Desta vez não precisam. Olha o que fizeram ao filho amado: não reconheceram, não compreenderam e não lhe receberam. É incrível. O dono disse: o pai, vou mandar o meu filho amado, o meu filho, o herdeiro, talvez terão respeito dele. Sabe, não lhe respeitaram, não lhe receberam, não lhe reconheceram e não lhe compreenderam. Ainda o mais pior, arrastaram-no fora da vinha e mataram-no para que a herança ficasse com eles. Agora veio o dono da vinha, sabe? Ele não quer saber se não vão lhe compreender, ele não quer saber se não vão lhe entender, se não vão lhe compreender, se não vão lhe respeitar, se não vão lhe receber, mas desta vez vão lhe temer, porque ele vem com juízo. E veio um pecador, viu? O pecador perguntou a alguém: como é que o vosso apóstolo não imita Paulo, que imitava Jesus? Jesus não julgava ninguém. Quem disse que Jesus não julgava ninguém? Seu mentiroso, hein? Diga a esse pastor, falso pastor, você lhe popou. Jesus não julgava, né? Ele disse: se eu vos julgo, é correta a justiça, porque não estou sozinho, é o Pai que me enviou. Jesus lhes julgava quando ele lhes falou que vocês são raça de víbora, vocês são sepulturas caiadas. Isso não é julgamento? Eles não entendem nada. O que é o julgamento? Jesus afrontou os doutores: ai de vós, doutores da lei, que carregais fardos pesados aos outros e vocês nem com um dedo conseguem segurar esse fardo. Hipócritas, diz mais a hortelã, a arruda e não sei mais que, e esqueceste o mais importante da lei. Fazem isto e não omitam também estas coisas. Isso não é julgamento aos doutores? E vós, fariseus hipócritas, sois como sepulturas caiadas, que quem passa não vê o que está lá dentro. Isto não é julgamento? E aos judeus: vosso pai é o diabo. Isso não é julgamento? Ah? Vós não sois filhos de Deus, não. Vocês são filhos do diabo. Isto não é julgamento? Ah? E outros foram lá: Senhor, dá-nos de comer. Ele disse: trabalhe para a comida que não perece. Ouviu? Vocês não me estão me procurar por causa do milagre que vocês viram. Vocês querem comer outra vez pão. Seus hipócritas, seus gatunos, seus ladrões. Jesus chamou de Herode de raposinha. Não lhe julgou: sua raposinha.
Diga aquela raposinha, Jesus julgou os príncipes, os anciãos, os fariseus, os saduceus, o Herodes. Só Pilatos é que escapou das mãos de Jesus. Pilato era muito prudente. Até na morte de Jesus, continuou com a sua prudência. Mas Herodes era muito atrevido, por isso foi comido vivo. Ok? Ai, porque o vosso mestre julga muito. Você também lhe poupaste? Ele julga. Digam a ele que Jesus julgou os pecadores e disse que o meu julgamento é com reta justiça, é com verdade, porque o Pai também está a falar mal de vocês, por isso eu estou a falar mal de vocês. E ele ainda aconselhou para nós julgarmos sim com a reta justiça, seus pecadores. Quando Jesus disse, quem vos ensinou? Então, como escapareis da condenação do inferno? Isso não é julgamento? Estava a dizer, vão para o inferno todos vocês. Não lhe julgou? Que julgamento é que é? Aleluia. Você que me contou esse testemunho, diga a esse pastor que o apóstolo percebeu, que vai sentir a mão pesada do julgamento de Deus. Paulo disse: se vocês forem julgados por Deus, é para o vosso bem, para vocês não serem condenados com o mundo. Eu estou a lhes julgar para o bem deles. Isso é repreensão. Os pecadores devem ser repreendidos para a mudança. Veja, quando Deus repreende alguém, é porque Ele ama. Quando Deus açote alguém, é porque Ele lhe chama para o filho. A repreensão ao mundo é para a conversão do mundo. A repreensão aos pecadores é para a conversão dos pecadores. Claro, se eles se converterem, salvar-se-ão. Mas eles não entenderam. Não entenderam. Eles queriam um pregador que viesse como é que se chama? Amaciar, né? Fazer massagens aos seus egos. Então, por isso, o diabo lhes levantou ministros que são a lhes ensinar o que eles gostam de ouvir, com palavras suaves e lisonjeiras. E outros evangelhos que têm lhes trazido depressão, sofrimento horrível. Eu não vim para agradar os homens. Paulo disse que se eu estiver a agradar as pessoas, não serei ministro de Cristo. Eu tenho que agradar aquele que me enviou. Deus falou Ezequiel, sabe, eles não vão te ouvir, mas ainda assim você vai falar. Ainda que não te ouçam, não tema suas palavras, nem os seus rostos, ainda que sejam como sarças e espinheiros, mas tu falas, quer ouçam, quer deixam de ouvir. Você vai falar, mais tarde eles vão saber que esteve no meio deles um profeta. Aleluia. Por que não aprendi isso antes? Agora a Bíblia me parece algo novo. Até algumas coisas me são estranhas. Olha a resposta da madre. Todos que se depararem com a verdade falam a mesma coisa. Até os que estão a servir aqui sabem o que é que eles dizem, madre. Ah, eu deveria ter te conhecido há muito tempo. Por que só agora? Sim, naquela altura, se você me conhecesse, não me darias crédito, porque não era tempo de Deus. As minhas palavras não te convenceriam. Verias, parece mais um fanático, mais um papagaio, mais um eco que está a gritar no deserto. Mas agora, no tempo de Deus, os frutos amadureceram e a foice está a ser lançada na terra para colher os frutos. E as pessoas que estão maduras, glória a Jesus, quando se deparam com a verdade, automaticamente o Espírito do Senhor entra em ação, eles compunge, eles convence do pecado para crer em Jesus Cristo e abre as suas mentes e começam a entender o que eles antes não entendiam, pois o Espírito está a trabalhar na terra, compungindo, convencendo, transformando, é incrível e guiando o rebanho para as águas tranquilas e para os pastos verdejantes. E aqui está o ensinador da justiça que foi enviado. Sabe, madre, uma madre se deparou com um pastor. Essa madre é angolana que vive na França, na Espanha. E ele e o pastor viajaram no mesmo voo. E quando estavam à espera das cargas, o pastor aproveitou e evangelizar a madre. Ele entregou o folheto da evangelização, esses folhetos que tem lá a minha imagem, meu rosto e tal, não sei quem. E ele falou: por acaso eu conheço esse homem? E o pastor assustou: conheço sim. E ele falou: este
é como uma luz, um raio de luz que desceu do céu e veio destruir o diamante. Falou em parábola. Um raio de luz que desceu do céu, que veio destruir o diamante. E ele disse: as pessoas não vão lhe entender, não vão compreender a mensagem dele. Infelizmente, ele falou: as pessoas deveriam ouvir esse homem, mas ninguém vai entender. A luz que desceu do céu, que veio destruir a pedra de diamante. Quem é esse diamante que a madre se referia? É o sistema diabólico, o mundo, que foi montado por Satanás. E eu vou destruir ele. E já comecei a destruir. Hã? Madre, viu o que estou fazendo na América? Eu avisei. Biden, você está vindo me provocar. Quem me provoca vai ter problema. Olha, a América está como se fosse uma salada amarga. As pessoas têm medo de andar. Eu creio que até os povos americanos têm medo de serem raptados e lhes mandar para uma nação estranha. Hein? O Trump criou, vai aumentar mais camas lá em Cuba, naquela prisão de Guantánamo, como é que é? Guantánamo, Guantánamo, para enviar lá todos os imigrantes nas cadeias em Cuba. Terror na terra. Os americanos que estão na live dizem ruas vazias, supermercados vazios. É uma catástrofe. Ouviu? Viu Califórnia, cidade dos ricos, tudo foi para baixo. É só para começar. Essa pedra que desceu para vir destruir o diamante. Sistema rijo. Só tinha que descer o Elias para vir esmagar esse diamante. Outro não conseguiria. E Elias já começou a destruir. E outro padre, a uma madre, uma irmã, aliás, essa irmã era a líder da Promaica. Já não aparecia mais na igreja, porque a filha dele levou para a Estene. Então o padre ligou para a irmã. Nunca mais apareceste na igreja. Ele disse: olha, agora estou noutra igreja, padre. Por isso já não vou vir mais aí. Qual é a igreja onde você estás? E ele falou: a igreja do apóstolo Marcelino. Ele falou: ah, ok. Eu sei quem é ele. Ah, lhe conhece? Não, conheço. E o padre falou na irmã: este é daquele que está escrito. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a ex-mamã da Promaica disse: ó, afinal vocês sabem, e anda nos mentir por quê? O padre desligou. Piá. Em outras palavras, já te falei toda a verdade, você vai só escapaste. Este é daquele que está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a senhora disse: vocês afinal sabem, e andam nos enganar por quê? E o padre sumiu. Ah, ouviu? Todos os padres sabem. Por isso eles estão na expectativa. Estão na expectativa. Sabe, estavam a esperar que os padres. Vou vos falar o que, que os padres que conhecem a letra e outros as profundezas de Satanás estão a esperar. Estão a esperar o brilho do sol. Madre, eles estão em silêncio. Estão a dizer: se o sol brilhar na sua plenitude, eu tiro o pé. Tenha medo que Elias fracasse. Tenha medo que Satanás derrote Elias na caminhada. Tenha medo que o diabo prevaleça sobre Elias. Então eles têm medo de serem mortos. É como mais ou menos, epá, pode acontecer a história de Moisés. Pá. Satanás prevaleceu sobre Moisés e Deus teve que julgar Moisés e defender o seu corpo para que Satanás não tomasse o seu corpo. E aí, você que vai para lá, o diabo depois te mata. Então, estão na expectativa. Só que é um erro e perigoso esperar até a plenitude do reino de Deus. Sim, porque o mesmo diabo também tem um plano para os seus servos, que lhe serviram, lhe honraram durante muito tempo. Ele está a dizer: antes do sol brilhar, eu vou vos levar. Antes do sol brilhar, vocês não vão ficar, não. Eu vou vos matar a todos vocês. Estou a falar àqueles que fizeram pacto com o diabo, que conhecem as profundezas de Satanás.
Por isso, se as pessoas fugirem antes mesmo do brilho pleno, estou a falar do brilho pleno, fazem bem. Mas que Elias vai trazer o brilho do sol da justiça na terra. Sabe o que é que eu vou fazer, madre? Eu vou jogar o sol do inferno no abismo e eu vou estabelecer o sol de Deus na terra, que é o reino, né? Óbvio? Todos estão na expectativa, não é só padres, pastores, famosos que têm pactos com o diabo, os políticos, os agentes da secreta, que são satanistas, quer jesuítas, quer secretas dos governos, falsos profetas, estão na expectativa, estão a dizer, sabe, Elias, e como qualquer um que Deus envia, tem duas fases. A primeira fase, eles lhe desprezam e dizem, como desprezaram Neemias, porventura ele vai conseguir de edificar os muros que estão no chão, vai conseguir remover o entulho. E alguém respondeu, o Tobias, ainda que ele consiga levantar os muros, vai vir uma raposa que vai derribar os muros. Essa é a fase do desprezo. Elias também passou isso, mana madre. Eles haviam me desprezado. Disseram, quem é ele? Um dos feiticeiros que também já lhe derrotei. Aleluia, o comparsa dele é esse que morreu no Congo, chamado Edingua. Edingo morreu no Congo porque ele veio me afrontar aqui. Então, ele me havia há 20 anos mandado um recado no discípulo dele, disse, diz a ele, veio fazer que é avivamento. Olha, nós estamos avivados há milhares de anos. Ele vai conseguir nos remover. Nós somos uma pedra pesada. Desafiamos ele para conseguir avivar o mundo. E eu disse, quem viver, verá. Não tem problema, não. Começou a guerra há 21 anos atrás. É muita porrada, é muita pancada. O homem gemeu. Tiraram minha paz, que foi um deserto, claro. Mataram as pessoas queridas, separaram-me das pessoas queridas. Sim, desviaram as pessoas queridas, levantaram as pessoas queridas contra mim. Isso tudo eu passei. Fecharam as portas, padeci e eu avancei, prossegui, continuei com a espada na mão. Sabe, 20 anos depois, ualalala. E tenho ainda 5 anos para marchar. Agora estou a lutar com os poderes mundiais. A América está levando um focinho. A China, aleluia, não vai poder suportar o embate do homem. A Índia não vai suportar o embate do homem. O Putin não vai suportar o embate do homem. O homem está com a espada, aleluia, glória bem grande na mão, marchando. Qualquer um que atravessar o caminho dele vai lhe cortar a cabeça. Agora já saímos da fase do desprezo, estamos agora na fase do respeito. Já estão a me respeitar. Por isso, os que falavam que eu era falso profeta já estão a dizer grande homem de Deus. E agora, essa fase do respeito também é a fase do medo. Eles têm medo do juízo, eles têm medo da mão pesada de Deus e agora estão em silêncio, esperando o brilho pleno do sol em silêncio, chegou aquela fase, nem bem, nem mal, estão a falar a Jacó para que não morram. Mas antes falavam, ouviu? Estão a esperar o brilho do sol. Eles sabem quem é que está falando na terra. Eles sabem qual será o fim, mas estão a esperar. Estão a falar aquela linguagem dos políticos. Ver para crer. Querem ver para crer. E eu vou lhes fazer ver. Eu vou encher a terra toda com a sua glória. Vou operar sinais e maravilhas nos céus e na terra com fogo e sangue e fumaça. E toda a carne vai saber quem é que fala na terra. Ô terra! Amém. Veja só os lamentos que vêm da América. Meu apóstolo, o Trump agora vai retirar a ajuda que o governo tem com alguns mercados para doações de comidas em alguns pontos que muitos imigrantes pegavam. Ouviu? A paz foi tirada na América. É incrível. Minha filha, depois de se afastar da Igreja Católica, incluindo das madres, ficou doente da mente.
Elias, quando ela passou em tuas mãos, eu enxerguei a cura nela. Minha filha foi curada da ansiedade, depressão, os pensamentos suicidas desapareceram. Ela agora é uma pessoa normal e já é obreira. Xé, ouviram? Ela chegou a ser madre ou era só novilha? Fala aí, Bambi. Então, ouvi? Um professor entregou seus alunos que eram imigrantes. Então, a ganhar dinheiro. Parece que lhes prometeram todo aquele que denunciar um imigrante ilegal recebe não sei quantos $1000. Ouviu? Ah, chegou de ser noviça. Não, não é novilha, não, noviça. Saiu, ficou perturbada. A novilha é vaca. Ah, noviça. Eu pensei que era. Não, até já me falaram aqui, né? Como essa palavra novilha. É noviça. Viu? Saiu. Minha filha não era normal. Não era normal como? E a ex-madre de Moçambique teve uma experiência. E ele viu o Todo-Poderoso sentado no trono. Aleluia. Ele contou essa experiência hoje. A ex-madre, depois que saiu, ficou bêbada, viciada, mas foi liberta. É incrível. A ex-madre Elsa, o tempo está cumprido. O reino de Deus se manifestou para libertar os cativos. Falava sozinha, tentava suicídio, não dormia, via coisas. Essa é a ex-menina que andou no convento. Agora é uma obreira, liberta. A essência és tu, Jesus. A maior visitação de Deus é desse tempo. A madre me perguntou: será que o Senhor já recuperou o poder da igreja das mãos de Satanás? A 100% não. Deixa eu te contar, oh madre, como é que estão divididas as hierarquias satânicas. As hierarquias satânicas estão divididas em três fases. E depois tem a quarta, que é o poder de Satanás. É assim: Satanás tem uma mulher e a mulher gerou suas filhas. Satanás tem os seus representantes como representantes que representam ele, que são os maridos. E esses são os reis da terra. E abaixo dos reis da terra está a prostituta mãe. E a prostituta tem as suas filhas, que são todas as religiões do mundo, excepto a mãe. Ok? E no meio, nessa divisão, está a tradição. Tradição você lhe encontra nessas três fases. Entre as filhas está a tradição, por isso existe filhas da tradição muçulmana, tradição budista, tradição dos povos. Também está na mãe a tradição, tradição ocidental e as nações que foram ocidentalizadas. A tradição também dos povos que não tem nada a ver com a religião está também dentro da religião mãe. Depois também a tradição está entre os reis, ok? Como mais ou menos a Índia, a religião e a tradição se mesclaram. A religião e a tradição, a própria religião já é a tradição do povo, os seus deuses. Mesmo essa tradição africana hoje, ontem foi uma religião, mas a influência da religião ocidental que veio abafar essa religião
E ele deixou de ser religião e se tornou só um costume dos povos. Mas ontem foi uma religião. Então a religião é muito forte no meio dos povos. Agora você veja, os poderes de Satanás estão divididos nesses três divisões ou então níveis. E depois está os poderes mundiais, aonde ele se encontra no topo do game, da pirâmide. Eu resgatei os poderes que estão no primeiro nível, que é as suas filhas. Essas são as estrelas. Estás a ver, madre? E José teve essa visão. Viu 11 estrelas, lua, sol, que faziam assim a ela, a ele. E ele fazia parte das 11. Eram seus irmãos. E a lua representava a sua mãe. E o sol representava Jacó. Mas ele viu que esses três se vergaram diante dele. É verdade que José, aquilo foi o tal simbolismo que eu acabei de falar aqui. Mas mesmo sendo simbolismo, veja que quando ele alcançou o nível do sol, reinou. Mas faltava tirar o lugar de Faraó, porque Faraó ocupava o lugar de Satanás. Esses estão acima dos reis, do rei dos reis, ok? Agora você veja, eu resgatei o poder das suas filhas. Quando resgatei os poderes das filhas, a mãe deu cobertura. A grande Babilônia deu cobertura às suas filhas. Eu tive que lhe entrar. Lhe entrei, lhe derrotei. Depois da derrota, os reis deram cobertura. Vivemos de cobertura em cobertura. Por isso, trata-se de uma guerra prolongada. Só que vai-se tendo algumas colheitas mínimas nessas vitórias. Tudo subentendido para a grande vitória, ou então a plenitude da colheita. Então, os reis são esses que estão a levar surra agora. As estrelas caíram, a lua caiu, por isso a lua representa a mulher, a mãe. Sabe por quê, oh, madre? Que na Igreja Católica a padroeira é Maria? Porque é uma mulher. Sabe por quê que a Maria está vestida de azul? São os poderes do mar. Terra, mar, céu. Estrela, lua, sol. Ok? Feito isso, quando eu derrubei a mulher, os maridos tomaram prontidão para defender a mãe e as suas filhas. E eu vou varrer todos os reis da terra, os poderosos da terra, que atuam no sol. Quando eu machucar os poderes do sol, Satanás entra em ação. E Satanás também tem seu exército. Esses são incríveis, estão acima do sol. São poderes terríveis, como os poderes da Índia, da China, ok? Eles são a reserva de Satanás. E eu vou lhes varrer e Satanás vai fugir. É a plenitude da vitória. E assim o sol vai brilhar na sua plenitude. Quer dizer que eu tenho que chegar até a Lúcifer. Lembra-te, veja só. Quando vocês estão a ver no livro de Apocalipse, e Daniel fala isso, que a besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Esse reino todo é destruído agora. Esse sistema é vencido. Naquele tempo, vai se rejuvenescer, vai ressuscitar o sistema, ok? Que foi machucado no tempo que se chama hoje da graça, porque Deus permite. Deus vai permitir que
outra vez o reino de Satanás ressuscita dos escombros. Por isso a besta aparece outra vez com os 10 chifres e as 7 cabeças. E veja só que no livro de Daniel disse que aquele animal que tinha 10 chifres e 7 cabeças, no meio dos 10 chifres apareceu um chifre pequeno, mas mais comprido que os outros. E o único chifre que tinha boca e olhos e que falava palavras arrogantes, e que esse chifre se levantou contra o céu e começou a blasfemar. Essa é a besta que vai se manifestar no final das guerras ou da colheita do homem. Ok? E a Bíblia diz que esse chifre pequenininho, depois também ele fez guerra com outros chifres. Destruiu 3 chifres, mas chocou 3. São as guerras que vão acontecer na grande tribulação. Ok? E se for no livro do Apocalipse, vamos encontrar que a besta vai ser nomeado, empossado com 10 reis. E os 10 reis vão entregar o poder todo na besta. Esses poderes existem hoje. Esses poderes existem hoje. Estão a ser abalados agora para poder libertar a igreja da escravidão. Para poder libertar os filhos de Deus pela vocação de Deus, pela presença de Deus, que já foram conhecidos antes, mas que estão presos no pecado. Então é preciso destruir todos os poderes, destruir os poderes das filhas, destruir os poderes da mãe, vou destruir os poderes dos maridos, que são os reis, e vou destruir os poderes de Satanás, que está acima de todos eles, e os seus exércitos também. E aí depois disso, eu vou resgatar o povo que está preso. Ok? Então, ainda não terminei a guerra, mas já fiz uma coisa muito grande. Já bati as filhas, já por isso essas igrejas todas aqui, quer muçulmanos, budistas, evangélicas, é satanista, ninguém pode abrir a boca para falar. Tem medo, porque eu lhes venci todos eles. E a grande Babilônia também, por isso os padres estão com medo de mim. O Papa, tudo. Você vai ver se o Papa já vai morrer. O Francisco já vai morrer, porque depois que eu derrotei a prostituta, a igreja, então o Papa o Satanás tinha colocado lá um Papa de uma dimensão muito grande, acima da dimensão da própria igreja. Por isso a igreja, quem nesse momento, esses anos ou nesses meses, quem está da cobertura à igreja é o Papa. Porque o homem, quando está numa dimensão muito grande, então ele pode suportar a organização, a igreja, a empresa, ouviu? E ele é que está a arrastar agora a igreja católica. Ele, e foi levado a um nível muito grande. Quando eu abater aquele nível, ele morre. Automaticamente, terão que colocar lá um papa que está no nível de satanistas, lá do último, na pirâmide. Ele já está preparado. Por isso, vai ser despojado agora, mas porém ainda vai ter cobertura. Agora você veja. Veja só o que aconteceu com a igreja angolana. Quando eu derrotei a Grande Babilônia, a igreja angolana recebeu o suporte do quem? Do cardeal Alexandre Nascimento. Sabe em que mês eu derrotei a igreja católica? No mês de março do ano passado. É que eu derrotei a dimensão do mar, do inferno. Ok? Só que o quem? O cardeal do Alexandre Nascimento não era da sexta dimensão. Ele estava acima da sexta dimensão. Por isso, quando eu derrotei a dimensão do quem morreu, agora, assim, nesse momento, a suporte só do Vaticano. Aqui em Angola, está mal. Por isso você vê, tá morrendo muitos padres de acidente. Hã? Por isso você viu, morreu muitos bispos. Se controlaram, morreu muitos bispos em Angola. Esse ano, o ano que passou, aliás, morreu o bispo do Bié, morreu o bispo do Uambo, o arcebispo do não sei quem, do Uambo, de Malange, do Saurimo, Saurimo não, do Mochico, morreu de Benguela, muitos bispos morreram. Esse aqui foi quando entraram na guerra, estavam a jogar comigo para tentar defender a igreja e eu lhes deu no focinho. Só que o Alexandre de Nascimento é o mais forte no meio deles, por isso chegou até cardeal.
Então, quando eu derrotei a dimensão dele também, no mesmo dia, você não vê, madre, no dia que eu completei 20 anos, na festa do que fica, o dia que morreu o cardeal. Na mesma noite é que morreu. É muito espiritual. Os 20 anos de guerra tombou o cardeal. Você não está vendo desde que morreu o cardeal Alexandre Nascimento, a sobrinha dele está debilitada, já não tem autoridade no parlamento, anda tipo a tremer. Aquela sobrinha dele, ele que lhe dava cobertura. Aquele presidente do parlamento, a sobrinha dele, anda, já está mal, está a andar, tem que lhe agarrar. Olha, está a haver muitas mortes do corpo do clero e muitos estão doentes em sofrimento. Sim, estão deprimidos todos eles, estão a morrer de acidente, de depressão, infarto. É isso, por causa da cobertura. Eles perderam a cobertura do Alexandre Nascimento, piorou, a igreja perdeu a batalha e o Alexandre Nascimento estava a lhes dar cobertura, foi derrotado. Agora a única cobertura é da Roma. Só que a igreja é muito grande, ele sozinho não está a conseguir. Escândalos vão aparecer, você não imagine. Muitos escândalos. E daqui a 2 meses, controla a sua madre. Daqui a 2 meses, depois de 2 meses, vai haver coisas terríveis dentro da igreja católica. As mortes vão aumentar, fuga vai acontecer, até mais vão começar a fugir membros, porque me foi dito que quando terminar os 6 meses que me deram, eu vou despojar a Blue. A Blue é a Igreja Católica. A Blue representa, em inglês, em português, em inglês, né? É cor azul. E o azul é o mar. E o mar é mulher, é a prostituta, é a lua, é o inferno. E o sol é o abismo. Oh! Ouviu? É isso aí. É muitas. Vai piorar ainda. Isso que você está vendo não é nada. O que você está a ver ainda não é nada. Vai haver muitas mortes ainda. Vai haver muitas mortes assustadas. É incrível. As pessoas vão ficar a suspirar. O que está acontecendo? Sim, e eu continuarei a dizer: venham, venham aqui, salve as vossas almas. E essas mortes que vai fazer com que muitos padres fujam e madres. Por isso você está a ver a América está em alvoroço. Aquilo é guerra no espírito. Isso não é normal. Você está a ver aí na América. É guerra, é choque. O homem de Coca-Cola está a perturbar quem? Os poderes da América. Vão levar no focinho. Vão levar no focinho. A China, a Índia. O último poder que vai entrar na guerra é a Índia. A Índia está guardada para a última guerra. Essa é a guerra do Kitsung. Fiquei muito triste quando um padre muito próximo a mim, aqui na província, se suicidou. Nunca tinha acontecido. Sim, é depressão. Você está vendo o Brasil, todos os dias estão a morrer padres, suicídios, estão a se matar de doença. Padre, até aquele padre famoso está com depressão, não suportou mais, disse que quer se matar. Nome desse quem? Padre quem? Padre Fábio, Padre Marcelo, Padre Fábio, todos deprimidos. Todos os bispos de Angola estão com depressão. Deprimidos, viciados, alcoólatras, porque perderam a guerra. Não é brincadeira, não. Porque quando se perde a guerra, automaticamente a pressão aumenta. Então, quando eu dobro os joelhos, eles começam a sentir dor. Quando, assim mesmo que estou a falar, eles estão a gemer, não têm paz, só querem se matar, estão metidos nos vícios, no álcool, é se embebedar para ver se ele dorme, esquece da depressão, mas quando ele acordar, pior ainda mais. Depressão, suicídios, mortes subitamente. É isso tudo que está acontecendo. Acidentes. Você pensa que aquele acidente daquele bispo aí do Ambo foi normal? Aquilo foi choque. Aquele bispo que morreu, não sei, não sei quem, que morreu do acidente, o pneu arrebentou e ele morreu. Ficou com traumatismo craniano e foi no hospital, morreu.
E vai piorar ainda. A Blue vai ser despojada. Então, ainda teremos que perseguir o Lúcifer, antiga serpente, nas matas de Macocola. Teremos que esmagar os poderes da Índia, aqueles que têm autoridade sobre o mundo, que dão cobertura ao mundo. Assim, nós vamos lhes derrotar, vamos perturbar. Isso que você está vendo que está acontecendo no Congo é a derrota. O maior feiticeiro do Congo esteve aqui em Angola, veio chocar comigo e morreu. E por isso, como se fosse que as fontes se abriram. Nesse momento, os homens do M23 estão a ameaçar a marchar em direção a Kinshasa. Hein? João Lourenço já está a mandar homens blindados, aviões estão a se mover no Congo e o homem do M23 já ameaçou. Se as faz entrar na guerra, eu vou lhes fuzilar e vou mandar os seus corpos para Angola. Quem viu essa notícia? Aquele, aquele rapaz é terrível, aquele senhor aí. Disse: se as FA entrarem na guerra, disse, avisem João Lourenço, se ele colocar o seu exército aqui, eu vou fuzilar todos eles e vou mandar os corpos para Angola. Eu espero que o meu irmão acorde antes. Já falei com ele sobre o Senhor, mas ainda quero viver a riqueza da terra. Está perdido, lhe falo mesmo, corra, vai morrer. Os dias são maus. Isso que você está vendo que está acontecendo com a Igreja Católica, está acontecendo com os políticos. Todos os políticos em Angola estão deprimidos. O presidente da República tem depressão aguda. Ministros com depressão. Os embaixadores deprimidos. Diretores deprimidos. Generais deprimidos. Todos estão com depressão. Estão a sofrer. Estão a gemer. Depressão terrível. Andam com as cordas na pasta. Querem se matar. Querem se suicidar. Ouviu? Por quê? É as pancadas que eles estão a levar. Não é brincadeira, não. Se eu perguntar quem é que trabalha com o ministro ou embaixador general, você vai ver as notícias aí. Manda no off. Você vai falar: olha, o ministro trabalha comigo, está deprimido, o embaixador tem depressão, o diretor nacional, o general, eu trabalho com não sei com quem, está com depressão, eu trabalho não sei com... É muita depressão. Perderam a guerra.